Dando prosseguimento ao nosso congresso, agora o ponto alto é a homenagem que faremos ao jurista Henrique Neves. Convidamos para compor a mesa o desembargador Antônio Carlos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Convidamos o desembargador Mário Deviani, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Com a procedência do gênero feminino, convidamos a doutora Diana Câmara, membro da Comissão Nacional da OAB, para compor a mesa. Convidamos o homenageado, jurista Henrique Neves, eterno ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Convidamos também o jurista Joelson Dias, também ex-ministro e eterno ministro do Tribunal Superior Eleitoral e coordenador científico deste congresso. Convidamos o desembargador Delmiro Campos, desembargador eleitoral e diretor da Escola Judiciária Eleitoral. Convidamos o jurista Carlos Neves, diretor da Escola Superior de Advocacia. E convidamos o jurista Valber Agra, coordenador científico deste congresso. Com a palavra, Dr. Delmiro Campos. Boa tarde a todos. Eu queria aproveitar desse momento e prometo que serei brevíssimo, para agradecer a todos vocês presentes, todos vocês presentes, e dizer que vocês nos deixaram muito lisonjeados, felizes de ver que a nossa pauta é cara à sociedade e aqui vocês já estão a muito bem representar a sociedade. Queria fazer um registro público de agradecimento ao desembargador Antônio Carlos Alves da Silva, que no dia de hoje encerra o seu biênio, mas que não se furtou em nenhum momento de prestar todo o apoio possível para a realização desse congresso. Os organizadores desse congresso só receberam entusiasmo, apoio e palavras de incentivo à realização do congresso. Então fica aqui de público o registro. Como disse que não iria me delongar, passo a palavra ao amigo Joelson, mas que preciso também dizer que desde quando recebeu a ideia, o convite de fazer parte desse time e ser um representante lá em Brasília das nossas decisões, das nossas propostas, eu só vi a possibilidade de potencializar a nossa amizade e, mais ainda, de aumentar a admiração e o respeito que eu tenho por ele. Tamanha foi a sua dedicação. Muito obrigado, Joelson. A palavra é sua. As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Precisava, ministro Henrique Neves, sempre ministro, meu estimado, querido amigo, começar com essas palavras de Saint-Exupéry, em O Pequeno Príncipe, porque num momento tão simbólico, tão significativo, tão histórico como esse, é com o seu coração
que a gente fala. Sabe, o amigo, que se fosse para falar ao seu intelecto, a sua razão, a sua competência intelectual, não poderia faltar a menção ao Habib's, ao Heineken, Häagen-Dazs, Habermas. Foi assim que o ministro Henrique Neves se construiu, não enquanto jurista, não enquanto advogado, não enquanto ministro. Foi assim que ele se construiu enquanto gente, enquanto pessoa. Essa que esteve sempre presente, sempre próximo, sempre nos aproximando, sempre nos criando pontes, sempre alimentando a felicidade, a alegria, sempre nos brindando com a sua presença, com o seu espírito animado. Por isso, ele sempre construiu pontes, jamais muros. Construiu portas e deixou isso de modo muito simbólico, expresso, no seu próprio gabinete. Os 8 anos que passou no tribunal, não houve dia, não houve hora que aquelas portas não estivessem literalmente abertas, escancaradas. Porque não houve absolutamente ninguém que o ministro Henrique Neves não atendesse, não acolhesse, não ouvisse. Sempre firme nas suas posições, na sua convicção, na sua investigação mesmo, no seu questionamento. Ai do advogado, da advogada, do profissional do Ministério Público, do seu gabinete que não estivesse preparado para os seus questionamentos. Mas da mesma forma que as portas sempre estiveram escancaradas, a doçura também sempre se fez presente. E da mesma forma que ele marcou as suas pontes, a sua abertura, a sua transparência com as portas abertas, marcou a sua doçura com os bombons que jamais faltaram em sua mesa. Essa sua forma humana, gentil, calorosa, acolhedora, essa sua acessibilidade, generosidade, ministro Henrique Neves, eu diria até mais do que a sua produção intelectual como ministro, é que justifica ou justificam momentos como esse. Vossa Excelência é o homenageado e mesmo num momento como esse, consegue me homenagear com a honra, a distinção que é fazer essa sua saudação. Consegue nos homenagear a todos com essa sua, não tão breve assim como é do seu costume, e que bom que não seja nem tão breve assim exposição, que acaba de nos brilhar com tanta experiência, com tanto conhecimento, com tanta reflexão, como sempre nos transmitiu. O ministro Henrique Neves, não precisa dizer, tem uma vida acadêmica intensa, dedicada. Começa pelo IDP em Brasília, com as suas pesquisas, com seus trabalhos. Mas como todos nós aqui e acolá já testemunhamos, com uma intensa participação em congressos, seminários, eventos acadêmicos país afora. Eu digo que o ministro Henrique Neves tem um lema: não convida não, que ele vai. Mas se não convidar, ele vai também. Porque jamais se furtou a compartilhar conosco os seus conhecimentos, a sua experiência, as suas reflexões. O ministro Henrique Neves não foi só um juiz. Ele foi um servidor dedicado à justiça eleitoral.
Não houve momento em que não estivesse naquele tribunal, nos corredores daquele TSE, cuidando também da administração da justiça, cuidando também dos aspectos administrativos. Essa é a sua marca que deixou também no tribunal. A presença constante no tribunal, cuidando também das questões administrativas, e disso poucos sabem. Preocupado, envolvido em absolutamente tudo que dissesse respeito às questões administrativas, à administração do tribunal, e não somente a sua atuação jurisdicional. A sua atuação jurisdicional, por outro lado, dispensa comentários, dispensa apresentação, porque foi objeto, tenho certeza, do nosso acompanhamento bem de perto, por tudo aquilo que a internet, a transmissão das sessões do tribunal pela TV Justiça nos permitem. É graças ao ministro Henrique Neves, por exemplo, que o tribunal hoje tem sólida jurisprudência no que diz respeito à propaganda eleitoral na internet. Porque foi um dos primeiros no tribunal a cuidar com profundidade desse assunto em um dos seus acórdãos, ainda nas eleições de 2010. Definiu questões importantes sobre o crowdfunding, definiu também questões importantes sobre o litisconsórcio nas ações de investigação judicial e eleitoral, marcou a história daquele tribunal quando admitiu a possibilidade de fraude nos processos, na campanha eleitoral, que forjassem a participação feminina, não assegurando de modo efetivo recursos, tempo de televisão, enfim, a campanha eleitoral propriamente dita às mulheres. Momentos difíceis também na definição da jurisprudência da Corte, soube ir e voltar até consolidar a questão do fato superveniente ao registro até o momento da diplomação. Poderia continuar aqui por mais e mais casos, mas só isso já basta, só isso já serve para justificar aquilo que o ministro Gilmar tanto enfatiza, que o nosso querido ministro Henrique Neves é o código de Hammurabi do direito eleitoral. E eu diria, não conhecia essa história, que talvez por conta dessa solução fácil ou difícil no processo penal, que ele vem de nos contar, já nos primórdios da sua profissão, no que diz respeito à confissão ou investigação, tenha ele talvez, quem sabe, lançado aí as premissas até mesmo da delação premiada. O ministro Henrique Neves é isso. Falou dos diferentes modelos de reforma, mas se tem um consenso de pessoa, de ser humano, de jurista, é o ministro Henrique Neves. Tornou a vida de muitos profissionais da advocacia, de muitos profissionais do Ministério Público, extremamente difícil com as decisões contrárias que também proferiu. Mas mesmo nas decisões contrárias, não há quem não reconheça o seu esforço, a sua transparência, a sua abertura para trazer ao plenário, de maneira franca, aberta, os principais pontos da causa, justamente para que não tivesse que defender sozinho as suas convicções, os seus votos, mas que se pudesse abrir ali o debate franco, a reflexão ampla pela própria corte. Ganharam e perderam com essa sua dedicação a esposa Kika, os filhos José Henrique, José Vitor, Maria Tereza. Perderam muito do seu convívio, perderam muito da sua presença, porque todos nós que lhe somos mais próximos sabemos dessa dedicação que teve ao tribunal, talvez principalmente nos dias em que não havia sessão, seja pela presença ao tribunal, seja pelo seu extenso programa de milhagem, pelas viagens que fez Brasil afora para participar desses congressos e eventos. Mas ganharam também muito Kika, José Henrique, José Vitor, Maria Tereza, como ganhou a sua família,
ganharam seus irmãos, Fernando Neves, que é outro querido ministro também daquela corte, a memória de seu pai, Célio Silva, de sua mãe, Maria Tereza, porque o ministro Henrique simplesmente teve berço, teve uma família que o acolheu, uma família que define os seus passos, que lhe dá o norte, uma família que o orienta. Não vem dele, vem da genética, esses relevantes serviços prestados à justiça eleitoral brasileira. Eu quis enfatizar isso, ministro, de maneira bem simples, apenas para lembrar do seu compromisso em acertar. Os seus votos, mesmo quando decidiu de maneira contrária aos interesses de muitos, sempre revelam isso. E isso, para mim, é o mais importante. Um compromisso intransigente com a justiça, uma vontade expressa, inequívoca, simplesmente em acertar. Foi por isso que se pode dizer que, mais do que entender propriamente as questões técnicas, jurídicas, e ele fez também isso com muita propriedade, competência e experiência, ele procurou entender as pessoas, ele procurou entender as partes, ele procurou entender as situações, ele procurou entender as atitudes. E é por isso, ministro, que eu termino também nessa homenagem, na qual, mais do que homenagear, sou homenageado pela distinção que me foi conferida nesse momento, também com o Pequeno Príncipe, dizendo: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Bem-vindo novamente à advocacia, querido amigo. Neste momento, vamos arrumar aqui o espaço, colocar as cadeiras para receber a Orquestra de Violinos de Caruaru. Convidamos o doutor Carlos Neves, que fará a entrega da placa e do certificado do ministro Henrique Neves. Primeiro Congresso Pernambucano de Direito Eleitoral, Henrique Neves da Silva. Homenagem da Escola Judiciária Eleitoral de Pernambuco e da Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Pernambuco, pelo relevante serviço prestado à Justiça Eleitoral. Julho de 2017. Desembargador Delmiro Dantas Campos Neto, diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Pernambuco. Carlos Neves Filho, diretor da Escola Superior da Advocacia. Ministro, receba não só das minhas mãos, mas de coração.
Obrigado.